Quando é que algo merece um lugar em sua estante? São livros, filmes, quadrinhos, animações e figuras que criam laços e ganham valor em nosso mundo. Em uma série de entrevistas, iremos buscar em nossos convidados pedaços de suas histórias que revelem curiosidades, sonhos e influências que possuem em suas estantes. Estamos hoje com mais um Em Sua Estante, agora com o nosso convidado Laplace Cavalcante, que é o escritor aqui de João Pessoa, que já está... Quantos livros já, Laplace? 2 livros publicados. Um físico e um só digital. E ele tem uma estante muito bonita e vai falar um pouco mais sobre tudo aquilo que inspira ele a escrever, algumas coisas que são naturais mesmo da produção literária e as dificuldades e facilidades, será que tem facilidades, em ser escritor no Brasil. Vamos lá, Laplace. Quando é que você começou a escrever? Quando é que você chegou assim, bom, tem um trabalho bom e eu quero publicar? Bom, o livro eu comecei a escrever em 2012, no final da faculdade. Mas começar a escrever mesmo, a criar histórias, eu comecei aos 8 anos, mas na época eu fazia uns desenhos, só que nada bem feito, algo completamente amador. Só em 2012 foi que eu comecei mesmo a escrever livros. E qual livro que você mais gostou de ler, que falou assim, poxa, eu quero escrever que nem esse cara? Qual livro que você tem na sua estante, que é aquela inspiração? O livro que eu mais gostei foi Silo, do autor norte-americano Hugh Howey. Ele não vai dar para ver porque está distante, mas está aqui no segundo bloco, da direita para a esquerda e sua, que é do lado desse da capa branca, azul e branca, que é uma distopia, e o Hugh, ele é um autor que ele escreve em terceira pessoa, mas usando elementos da primeira pessoa. Então você lê o livro dele, é como se você estivesse assistindo um seriado de televisão, onde você tem uma noção geral da história, mas você fica preso a determinados personagens no momento, e a história vai desenrolando, e mesmo que você já saiba de algumas coisas, tem aquela surpresa, aquele suspense, quando o personagem descobre alguma coisa. Você já gosta de roteiro, de essa descrição diferente de cenário, dos personagens? É algo que você tem como uma escola? Sim, eu gosto bastante de roteiro. Inclusive, eu até comecei a escrever roteiro antes de escrever livros. Só que como o mercado cinematográfico aqui de João Pessoa não era tão bom na época, agora tem um curso de cinema, né, na Federal, mas na época não tinha, eu parei de escrever roteiro e foi quando eu comecei a me dedicar aos livros. Só que eu gosto bastante dos elementos do roteiro. O roteiro é bem mais técnico, né, em relação a um romance, só que tem muita coisa que eu acho que você pode aprender com o texto do roteiro e aplicar nos livros. Como escritor há pouco tempo, você tem 2 livros publicados, um na parte digital e outro físico. Qual foi a sua experiência com o mercado editorial? Foi fácil, difícil? É difícil publicar um livro para quem queira, que tem uma história assim, que queira publicar? Publicar é mais fácil do que parece. Tem muita gente que pensa que é algo de outro mundo, mas não. Você consegue publicar um livro facilmente se você estiver disposto a pagar por isso. Em relação a entrar numa editora, eu não publiquei por uma editora ainda. O meu livro ele foi publicado pelo Oasis da Literatura, ou A Página Certa, que é o impresso. Só que o Oasis da Literatura é o selo criado pela autora Alicia Barros, então é uma publicação independente, mas um selo que ela criou para os alunos dela. E você publicar por uma editora é mais complicado, né? Uma boa editora, porque tem todo o processo de avaliação e elas têm uma fila imensa de originais já para publicar. Mas tem as editoras que você pode publicar também, que é as que publicam sob demanda, que você paga para publicar, ou então você pode fazer uma publicação independente, que foi o caso do meu e-book, que foi o Passo de Universitário, que é um livro de dicas para universitários, onde você mesmo pode ir atrás de um diagramador, de um revisor, ou publicar até mesmo pelo Wattpad, que é uma plataforma gratuita, que é bem mais prático. Então, publicar não tem toda essa dificuldade que as pessoas pensam, é só você conhecer os caminhos, né? Você se inteirar desse meio aí, você vê que é bastante simples. Qual a diferença entre publicar e registrar? Que muita gente tem essas dúvidas, e você já deve ter ouvido falar um pouco desse problema. Vou registrar um livro, tem que ter uma editora para poder registrar. É difícil assim, ou o caminho é um pouco mais fácil do que a gente pensa?
No meu ponto de vista, é bastante fácil. O registrar, é porque a pessoa pensa, né? Não, eu publiquei o livro, então ele está registrado, aquele livro é meu, ninguém pode plagiar, ninguém pode fazer nada. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o registro é justamente você pegar o livro e você registrar na Biblioteca Nacional. E para fazer isso é só você acessar o site, você imprime o formulário, preenche, que são 2 páginas, é bem rápido, paga uma taxa de R$ 20, manda pelos correios para a biblioteca, junto com a cópia do documento seu, e pronto. Aí sim o livro está registrado, você está assegurado e você pode publicar. E se alguém plagiar, aí você diz, não, esse livro é meu, eu tenho aqui o registro dele para comprovar. Se você só publicar, pode aparecer alguém que depois lá, sei lá, mesmo que seja 20 anos depois, diga, não, você publicou esse livro em 2010, mas eu tenho um registro de que ele é meu, que eu registrei em 2008. Então, mesmo que você seja o verdadeiro autor da obra, se você não tiver o registro, sua publicação não serve de nada. Uhum. Voltando à sua estante, você tem, além de livros, você tem filmes, o que mais compõe a sua base criativa? Tem uns filmes ali, uns DVDs, que tem a série Stargate, tanto Stargate Atlantis quanto Stargate SG-1, que são fantásticas. Tem os 6 primeiros filmes de Star Wars também, a trilogia De Volta para o Futuro, outros filmes que eu não lembro no momento. Tem também um copo do Canadá, deixa eu olhar que eu não lembro. Tem uns presentes aqui do lado que eu ganhei, umas cartinhas que eu ganhei de blogs parceiros. Tem mais um monte de coisa lá, não lembro agora. Tem uma estatuazinha que eu ganhei no curso que eu fazia inglês, onde fizeram tipo uma disputa, um Oscar dos melhores alunos de cada turma e tudo mais, aí tem lá também. E eu acho que é isso. Tem outro copo aqui do lado, que foi no casamento do meu irmão, e eu acho que é isso. Você se considera um nerd? Tipo, Stargate, você tem os livros do Star Wars também, você tem várias coisas relativas à cultura geek. Você se considera um nerd mesmo? Considero. Agora que tá na moda, a gente assume, né? Pois é, agora. Voltando um pouco a esse universo nerd, ele é presente na sua literatura? O que você extrai desses autores de fora, ou mesmo do próprio Brasil? O que você acha que nessa mistura é interessante, no sci-fi, nessa aventura fantástica? No livro que eu tenho publicado não tem nada desse universo nerd, mas eu tenho histórias, tanto que eu já escrevi como que eu estou escrevendo, que tem influências, né, da cultura nerd. E eu acho bastante interessante a forma como isso está cada vez mais presente, tanto na literatura quanto nos filmes e tudo mais. Eu acho que isso cria uma interação melhor, que isso, não sei assim, ele melhora a história, é como um tempero diferente, que você, como se você colocasse uma comida, um tempero que dá um sabor a mais, que torna uma história mais interessante. Você inserir, né? Porque antigamente a gente tinha, por exemplo, em filmes de romance, era sempre só a patricinha, o cara que joga futebol, esses estereotipos, assim, né, das décadas passadas. Agora não, agora tem mais o elemento nerd também, que dá um novo clima à história, valoriza mais outras pessoas, né, que antes eram excluídas. Você também comentou a questão do inglês, né? Você citou uma obra de um escritor inglês. Você tem formação na língua inglesa. Você percebe que a literatura inglesa ela tem sua estrutura e às vezes ela tem até algumas diferenças na versão para o Brasil. Qual o ar cultural que a literatura estrangeira tem diferente um pouco da literatura nacional? Eu acho que os novos autores, né, que estão surgindo nacionais atualmente, eles se basearam muito na literatura estrangeira. Por exemplo, você tem aí o chick lit, que é a comédia romântica, que ele é um gênero que veio de fora e que hoje está bastante presente em autores como Karina Risse, Thalita Rebouças escreve também em chick lit infanto juvenil. Então eu acho que a literatura estrangeira, ela meio que serviu para moldar a nova literatura nacional, a nova literatura brasileira, os elementos que eles trazem disso, de uma história mais, num ritmo mais acelerado, como um seriado de televisão, como tem o Hugh Howey que eu falei, nesses elementos mais, a literatura fantástica, né, que veio de fora e que influencia bastante, a literatura sobrenatural também. Eu acho que essa literatura estrangeira, ela deu uma nova modelagem à literatura brasileira.
Você percebe que começou a haver mais um coloquialismo na escrita brasileira por causa da influência da escrita já coloquial estrangeira? Já, bastante. Melhorou bastante. Ficou uma linguagem mais acessível, né? Assim, as pessoas... Fica mais agradável de ler, porque você vê a linguagem do dia a dia, e não aquela linguagem rebuscada. E você percebe isso também na sua própria produção? Você acha que é importante para os novos autores brasileiros? Claro, tem autores que vão usar bacharelismo, que vão querer trabalhar um pouco mais a parte clássica, mas tendo em vista o leitor médio, isso é importante? Eu acho bastante importante, porque aproxima você do leitor. O leitor vai pegar o seu livro e vai se identificar e vai dizer, esse cara fala numa língua que eu entendo, é a língua que eu uso, então eu vou gostar da história dele. Tem uma probabilidade maior de eu me interessar pela história dele porque ele está usando uma linguagem com a qual eu me identifico. Então acho que sim, que é bastante importante para aproximar o leitor do livro, do autor e tudo mais. Com respeito a, agora, assim, para finalizar um pouco a nossa entrevista, o que você daria de conselho e o que na sua estante você falaria, poxa, tal livro ou tal produção seria algo que acrescenta, seria uma boa referência para quem está nos assistindo? Bom, além do livro do Hugh Howey que eu falei, eu vou dar umas dicas de autores nacionais, porque tem muita gente que eu ainda me deparo que quando encontra autor nacional e pensa, você escreve literatura fantástica, você escreve comédia romântica, você não escreve um livro como Machado de Assis, ou uma escrita desse jeito, que nada contra esse pessoal, né, de antigamente. Só que tem muitas pessoas que ainda pensam que literatura no Brasil é só isso, não tem essa nova... Como a gente conversou, né, não é mais... não tem essa semelhança com a literatura estrangeira. Então, alguns autores nacionais que eu acho que estão arrasando, digamos assim, que toda pessoa deveria ler. Nós temos aqui o Belleville, do Philippe Colbert, que está aqui do lado, no segundo bloco, da sua esquerda para a direita. Que é o Belleville, do autor Philippe Colbert, que é um autor nacional. E do lado dele tem os 5 anos, que é da autora Cristiane Broca. Inclusive, ela lançou o segundo volume do livro agora, na Bienal de São Paulo, que teve. Tem também a Alicia Barros, que é uma autora muito boa, para quem não conhece. E são muitos autores nacionais que são muito bons, que as pessoas têm que conhecer, que têm que ver e desbravar essa nova literatura nacional. Mas esses 3 eu acho que tá bom para começar: Philippe Colbert, Cristiane Broca e Alicia Barros. Tá certo. Grande Laplace Cavalcante, muito obrigado. Depois a gente coloca na descrição da nossa entrevista o contato do Laplace, o livro dele que está tanto na parte digital como o contato para o livro físico dele. Qual é o livro mesmo? O título dos dois? A Página Certa, que tem disponível tanto impresso como digital, que é um chiclete, e Passos de Universitário, que tem disponível apenas na forma digital. Os 2 digitais disponíveis na Amazon. E o impresso pode ser adquirido no meu site. Só uma última pergunta. O que é chiclete mesmo? Chiclete é comédia romântica. É que colocaram esse nome, né? Trouxeram de fora e usaram, mas é comédia romântica. Muito obrigado pela entrevista e qualquer coisa a gente volta novamente com mais atualizações quando lançar um próximo livro e desejo todo sucesso na sua empreitada como escritor e esperamos que como roteirista, né? Porque afinal de contas espero que o cinema brasileiro também faça uma pequena atualização. Valeu, muito obrigado, Laplace. Muito obrigado também. Sucesso. Tchau.